Meninos e meninas, como vocês estão aí, hein? Hoje eu estou aqui, tá? Começando o programa de uma maneira muito especial. Eu quero saber como vocês estão aí do outro lado, se vocês estão ansiosos, se vocês estão esperando o que vai acontecer hoje no nosso programa aqui. O nosso podcast ele está muito especial. Eu estou tendo a honra de trazer um empreendedor. Gente, que nós vamos aprender muito com ele hoje aqui. Hoje ele vai dar show de empreendedorismo aqui no nosso podcast. E eu estou, sabe com quem? Com Carlos Santos. Carlos, se apresente, o programa é seu, Carlos. Tudo bem, Sandra? Tudo bem. Em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui com você. Obrigado pelo convite. E me apresentar... Eu sou Carlos Santos e quem já me acompanha há algum tempo, primeiro no rádio, depois na televisão e agora também nas redes sociais. Sim. Eu tenho o programa que faço aos sábados às 10 horas da manhã, na Rádio Marajoara, na TV Marajoara, canal 50.1 e nas redes sociais. E na segunda-feira eu faço às 20 horas, 8 horas, horário de Brasília, eu faço a live do Carlos Santos. Live do Carlos Santos. Focada em empreendedorismo. E eu falo sobre vendas. Eu gosto de falar sobre vendas. Gosta de vender, né? Sempre. Gente, dispensa apresentações, né? Todo mundo conhece a vida do Carlos Santos, a trajetória de sucesso desse homem, tá? De como ele veio, né? Eu acho muito bonito ele falar de como ele veio. E quem vai falar isso é ele aqui, até onde ele chegou. E muito importante o que eu acho, viu, Carlos? Antes que você fale, eu já vou falar, porque eu acho isso motivador, principalmente para você, menino. Você, menina, que está assistindo e quer ser um empreendedor. Porque com todo o sucesso que ele já teve, ele não quis parar. Ele se reinventou. Isso, para mim, Vamos deixar ele falar? A gente tem que aprender hoje, gente. E aí, Carlos? Sandra, na vida, tudo tem o começo. Né? Tudo é como você começou. E eu me identifiquei, a partir dos 7 anos, fui atraído pelo negócio. Comecei a querer ganhar, ou melhor, fazer dinheiro, porque é diferente, né? Ganhar é diferente de fazer. Ganhar, a gente ganha bombom. Isso, meninos e meninas, vocês já sabem isso, que eu falo aqui, que ninguém dá dinheiro para ninguém, a gente faz dinheiro, não é, Carlos? É verdade. Então, eu fiquei sem a minha mãe, aos 5 anos. Muito jovem. Muito garoto, criança. Minha mãe faleceu, eu tinha 5 anos. Então, fui criado com vó, com tias, né? E depois o meu pai casou novamente, eu tinha 7 anos, passou 2 anos viúvo. E nesta época, eu comecei a despertar o desejo, ter o desejo de fazer negócio, porque meu pai era um pequeno comerciante lá em Salvaterra, eu sou filho de Salvaterra. E eu comecei a fazer papagaio-pipa, né, para vender para os meus colegas. Sim. E eu gostava de brincar jogo de peteca, paga-botão. Paga-botão. Eu era perdedor. E eu tinha que estar andando atrás de botão, de roupas velhas do meu pai, para jogar paga-botão, peteca. Aquilo me incomodava, porque os meus colegas iam com meus botões levando e tal, e eu ficava triste. Aquilo despertou uma certa ira em mim, né? E eu comecei, então, a treinar. Fazia um triângulo no chão, na areia, marcava
marcava um ponto no chão e ficava treinando. Passava 1 hora treinando, 2 horas treinando. Passado pouco tempo eu comecei a não perder. Não ganhava, mas não perdia. Começava, estava empatando. Aquilo me deu motivação, aquilo me deu alegria, aquilo me deu a vontade de continuar. Continuei treinando. Depois comecei a ganhar. E me tornei um ganhador. Saí de perdedor para ganhador. Comecei a ser um vencedor. E é isso que eu carrego até hoje. Carlos Santos, o vencedor. Mas olha, gente, nem sempre foi assim, tá? O Carlos Santos, ele falou que ele era comerciante. Naquele tempo a gente não falava empreendedor, não era? Era comerciante, a gente negociava coisas, né? Comprava, vendia, negociava. É por isso que é o termo negociante. Para quem é mais jovem, às vezes não está acostumado a ver o empreendedor. Ele era um comerciante. E ele teve, vocês viram que ele falou, que ele pegava os botões, ele estava perdendo os botões, ele resolveu treinar sempre lá para poder fazer o... Na vida, Sandra, você tem que aprender. Isso. E esse ponto de eu treinar para me começar a não perder e depois ganhar, eu saquei isso aí muito jovem, de que o caminho era aprender. Até hoje eu continuo aprendendo. Inclusive, você teve uma coisa que é muito importante que eu digo, que as pessoas têm que ter a disciplina. Olha, fazer, e teve a disciplina, né, de ir lá fazer o joguinho dele, não é verdade? Todo dia ele treinava um pouco, não é? A constância. Repetindo aquela. E até quando ele começou a ser o vencedor. E não parou mais, porque ele foi para quem conhece o Carlos, ele era do tempo do disco, né? Do LP. Mas isso aqui é muito depois, porque eu gostaria de fazer um paralelo na minha vida, Sandra, que quando eu vim de Salvaterra, trazido pelo meu pai, aos 13 anos, meu pai me trouxe definitivamente. 13 anos. Eu ia completar 14. Então, quando eu cheguei, eu vim morar na casa da minha tia, Natalina Santos. Ela faleceu fazendo pouco mais de 2 anos, com 100 anos. Ela era professora e quando o papai me trouxe para a casa dela, ela mandou eu sentar num sofá verde que tinha assim na sala, ali na Matinha, naquela época Matinha, agora é bairro de Fátima. E ela disse: Carlos, pontualidade e assiduidade são fatores de disciplina. Aquilo eu gravei. E aquilo eu levei para a minha vida, para a vida toda, até hoje. Disciplina é o que faz as pessoas diferentes uma das outras. As pessoas, através da disciplina, adquirem o hábito. E o hábito, o que é o hábito? O hábito é aquilo que as pessoas de sucesso, que alcançam o sucesso, fazem rotineiramente. E as pessoas que não conseguem o sucesso, fazem eventualmente. Esta é a diferença. E isso só acontece para as pessoas que têm disciplina. Agora, a minha vida, a pessoa que está nos assistindo aqui, então foi tudo fácil para o Carlos Santos. Não, gente, teve altos e baixos. Saí lá de baixo, cheguei lá em cima, depois voltei lá embaixo, conheci todas as oscilações da vida. Mas né? Tudo que me aconteceu, nas perdas, eu ganhei. Porque eu ganhei experiência. Saí sempre mais fortalecido. Por quê? Sempre fui buscar conhecimento. Se eu peguei esse livro agora, aqui eu estava lendo. Você viu que eu estava guardando aqui, estava lendo. Então, é isto que está nesse livro aqui. Eu quero até recomendar para vocês. Olha, o Caio Carneiro, que é um grande vendedor, seja foda. Né? Isso então, que eu falo. Você tem que ser diferente. Na vida, você não pode ser igual à multidão. Você tem que procurar se destacar. Como se destacar, Carlos Santos? Você tem que ser
você tem que dar sempre o melhor de si. Não queira ser melhor do que ninguém. Não. Aliás, você não pode se comparar com ninguém. Você tem que fazer o melhor de si. Se você fizer o melhor de si, você vai ser diferente. Porque nós temos a identidade, a nossa digital, uma diferente da outra. Então, quando você faz o melhor de si, você está sendo diferente. Agora, se você quiser copiar, você vai ser uma cópia mal feita. Sim. Porque aquele que você está copiando, ele tem a sua identidade própria, ele tem. Por exemplo, você pode modelar. Eu modelei o Silvio Santos. Eu modelei tanta gente que eu sempre admirei, né? Mas você tem que ser único. Você tem que procurar o seu caminho e você vai encontrar, desde que você seja verdadeira. Isso, olha, tá vendo? Ele falou, eu modelei o Silvio Santos. O Carlos é conhecido por ser o ídolo e modelar o Silvio Santos, como ele mesmo admitiu. Mas sabe o que eu penso, Carlos, dessa situação? Eu acho que a gente tem sim que seguir, não ser igual, como ele falou. Você tem que se inspirar. Mas a gente tem que se inspirar em outras pessoas que possam somar com a gente e contribuir. É o que eu digo, Carlos, nunca sente numa mesa aonde você é o que sabe mais. Olha, a gente sempre tem que estar aprendendo, não é, Carlos? Vou falar uma coisa para você. As pessoas me perguntam assim, Carlos Santos, qual é o segredo do Avistão? O que eu falo? É a receita do bolo da vovó. O que é o bolo da vovó? É gostoso você comer o bolo da vovó, é uma coisa simples. Então eu digo o seguinte, a minha orientação para o meu pessoal na Avistão é que a gente tem que ter o produto certo, com preço justo e bom atendimento. Essa é a receita do bolo da vovó. Sim. Coisa simples, você replicar isso, fazer com que as pessoas sigam essa orientação. Então, com isso, uma fórmula simples, não tem obstáculo, não adianta inventar a roda. Não. Não adianta inventar a roda. O negócio é fazer o feijão com arroz. Isso. Fazer o feijão com arroz, você vai embora, vai em frente. Eu falo, sabe, Carlos, o empreendedor, muitas vezes, ele quer se mirar em certas modas. Eu concordo que tudo que está em evidência... Você tem que se atualizar sempre. Mas, às vezes, muito cuidado com certas consultorias, certas mentorias, porque uma coisa não serve para o outro, não é verdade, Carlos? Às vezes, o antibiótico é tão forte que acaba matando, não é verdade? Olha, a dosagem, aquela empresa. Então, é tudo uma questão de você, além de ter esse profissional fazendo, você ter, como ele falou, o feeling de saber que ele tem que ter a própria receita de bolo dele, não é, Carlos? Olha, uma camisa número 2 não cabe em qualquer corpo. Não. Né? Então, cada roupa serve para uma pessoa. Então, você tem que ouvir, né? É muito importante você fazer mentorias. Eu mesmo tenho feito muitas mentorias, sempre estou aprendendo e adapto à minha necessidade. Extrair tudo para o seu negócio, né? Exatamente. Agora eu digo o seguinte, não existe ninguém perfeito e não existe ninguém imperfeito. Cada um, como eu falei anteriormente, tem o seu valor. Cada um tem a sua essência. Né? Por falar em essência, eu falei sobre o Silvio Santos. E como é que eu comecei a modelar o Silvio Santos? Eu era já camelô. E eu era televizinho. Eu ficava na janela da casa da minha tia, do vizinho da minha tia, porque na casa da tia não tinha televisão. Né? Naquela época, nos anos 60. Então, eu ficava assistindo no domingo à tarde o Silvio Santos na televisão. E eu gostava dos trejeitos dele, da maneira de falar com as pessoas, dando prêmios e tal. Enfim, a espontaneidade dele, aquilo me chamava a atenção. Te atraiu, né? Me atraiu. E eu queria saber mais sobre ele.
a origem, como ele começou e tudo, eu soube que ele tinha sido camelô. E que já naquela época era um empresário bem-sucedido. E eu ia para Salvaterra no mês de julho, me lembro bem, no Presidente Vargas, no navio Presidente Vargas. Navio Presidente Vargas. Quando eu chego ali no Galpão Mosqueira e Soares, hoje é a estação das docas, eu olho numa banca de revista e vejo uma revista O Cruzeiro. Quem é mais antigo lembra disso. O Cruzeiro. Quem está na capa de O Cruzeiro? Silvio Santos. Aí eu comprei uma revista e comecei a... isso que eu estou fazendo aqui, eu estava fazendo com essa banca, com essa revista. Comecei a ler a história do Silvio Santos, estava lá ele ajeitando o cabelo e fazendo a unha, enfim, tudo sobre o Silvio Santos. Quase que eu perco o navio. O navio dava 3 buzinas, que chama vapor. Vapor. 3, quando deu o último, eu saí correndo, continuei lendo a história do Silvio Santos no navio. Aí, nessa história, é que eu fui me aprofundar sobre o Silvio Santos. Isso foi em 66, mais ou menos, 1966. Carlos, você tinha quantos anos nessa época? Tinha 14 anos. Menino. 14 anos para 15. Olha aí, meninos. 14 anos. E eu era camelô. Ali, toda a história do Silvio Santos, que ele tinha sido camelô também, que já era um homem famoso, empresário, vários negócios e tudo. Aí eu reli várias vezes a entrevista, a reportagem. No outro domingo, quando eu cheguei, fiquei na frente da televisão. Aí comecei a me questionar. Eu sempre fui questionador. Eu disse, se o Silvio Santos era camelô e hoje é um empresário bem-sucedido, por que também eu não posso? Não como inveja, mas como um exemplo a ser seguido. E eu disse, eu quero isso para mim. E comecei. Como eu falei, os caminhos do Silvio Santos. Comecei ele entrou no rádio, como ele participava de calouros, de programa de calouros, aí eu descobri um programa do Kizan, Serpa Show, aí eu me inscrevi, programa de calouros, era ali na Guajará, na Frutuoso Guimarães, eu ia para lá 5 horas da manhã para me participar do programa de calouros, participava nos bairros, eu me lembro muito bem que teve um acidente até que nós íamos lá para Benfica, com o Kizan, em cima do caminhão da Serpa, que cedia o caminhão para fazer o show do Kizan Lourenço. Comecei a modelar tudo que o Silvio Santos tinha feito, eu comecei a fazer dentro da minha característica e comecei a fazer. Eu tive a oportunidade de anos depois de ter feito todo esse processo, ter sido calouro, entrado ser camelô, depois eu fui ser operário gráfico, tenho até minha mão machucada aqui na máquina de tipografia, e eu, então, fui vencendo etapas, passando pelo processo. Tem muita gente que pensa assim, poxa, fulano de tal conseguiu. Deu sorte. Deu sorte, mas não sabe o processo. Não sabe o processo. Né? Saiba de uma coisa, todo mundo que faz sucesso passou pelo processo. Isso. Subiu pelos degraus, não subiu de elevador. Não subiu de elevador. Quem faz sucesso, todos que você conhece, tiveram um começo. Isso. E passaram pelo processo, subiram de escada, não subiram de elevador. E quando você sobe de escada, você sente as dores, né? Isso. Muitas das vezes você tem que descansar um pouquinho, parar, né? Dar um tempinho, enfim. Agora, respirar, quem sobe de elevador... É rápido, mas cai rápido também. Né? Então tem as consequências. Isso. Então, você tem que pagar o preço. Tem. Né? Então, eu paguei esse preço, e paguei um preço muito caro. Até por uma questão de alguns pontos... ter o entusiasmo frequente na minha vida. Eu sou uma pessoa entusiasmada. Isso é muito importante. Né? Eu sou uma pessoa que, motivada, né, com a vida. Eu sou uma pessoa, Sandra, que
Eu gosto de conviver com as pessoas, não gosto de conviver com pessoas de baixa frequência, não gosto de pessoas negativas próximo de mim, não gosto de as pessoas se vitimizarem, não gosto. Mimimi, não gosto. Não sou, eu respeito todas as pessoas. Aliás, respeitar as pessoas foi uma coisa que eu aprendi muito cedo com meu avô. Ele dizia, respeite as pessoas. Isso. E o meu pai falava uma frase que eu gosto muito e sempre exercito isso. A humildade cabe em qualquer lugar. Qualquer lugar. A humildade cabe em qualquer lugar. O papai sempre falava isso. Desde criança eu ouvia disso. Então, isso eu assimilei. E você sabe que a autoconfiança, ela caminha junto da arrogância. Então, você tem que saber dosar isso para a autoconfiança não gerar arrogância. Então, você tem que sempre ter a humildade. O equilíbrio, né, Carlos? Eu diria o seguinte, você tem que registrar na sua memória sempre essa frase, a humildade cabe em qualquer lugar. Porque o ser humano pode, por algum momento, querer se sobressair. Aí a humildade tem que prevalecer, você tem que se segurar. Limite ali, né? Tem que ter pé no chão, né? A Bíblia diz, uma passagem na Bíblia diz o seguinte, que a soberba é você estar à beira do precipício. Né? Então, quando você sabe de algum fato que aconteceu, de as pessoas vão numa caminhada, de repente acontece alguma coisa, é soberba. A soberba é uma coisa que derruba qualquer um. Qualquer um, não tem... Isso, Carlos, não precisa ninguém fazer, né? Aquele lá... Está vigilante. Acredito muito nessa força divina. Está vigilante. Está vigilante. Deus dá a você livre-arbítrio. Você tem todo o direito de fazer o que você quiser, mas nem tudo lhe convém. Então você tem que saber dosar, e a humildade é o ponto que vai lhe dar o equilíbrio, para você não sair levitando. Levitando, né? Que isso é o perigo, viu, Carlos? Inclusive de muitas empresas, de muitos empreendedores que somem de repente, Carlos. Eu sempre falo aqui que, principalmente, você falou que gosta muito de venda, que gosta muito de motivar a sua equipe, conversa com seu time, né? O que eu digo, hoje em dia, Carlos, as empresas é uma coisa que elas valorizam muito. O senhor tem que valorizar muito. Sempre foi assim, mas hoje ainda mais o seu time. Porque se o seu time estiver bem, com certeza você vai ter o sucesso de vendas. A empresa quer o quê? Vendas, não é? E com time bom, você vai ter o quê? Sucesso de vendas. Mas, para isso, o dono não tem que ter isso que ele falou. Ele tem que ter esse discernimento, essa coisa que ele não pode ser o dono da razão. Olha, treinamentos tem que acompanhar o seu time, né, Carlos? Olha, essa semana eu estive lá na loja, lá no Avistão, falando com o nosso gerente, o Antunes. Aí primeira pergunta que eu fiz para ele como é que está a loja tal? Você já viu como é que está o preço lá daquele produto? Como é que está quantos clientes entram na loja e quantos clientes compram desses que entram na loja? Aí saí, falei com um vendedor, falei com outro, e falo com uma pessoa e tudo, porque em qualquer negócio, você lida com pessoas. Então, a única maneira de você multiplicar os seus braços são pessoas. São pessoas. A única maneira de você atingir maior número de pessoas são pessoas. Então, tudo que você vai fazer envolve pessoas. E vendas, eu tenho isso comigo. Vendas é um ato de servir. Quem? Pessoas. Então, quando eu falo que você tem que ter bom atendimento, você tem que dar esse suporte para as pessoas que vão atender outras pessoas.
tudo envolve pessoas. Isso. Sem pessoas não existe vendas. Sem pessoas não existe negócio. Não existe empresa, não existe nada. E, inclusive, Carlos, hoje, né, a gente tem que valorizar muito o ser humano dentro da empresa como vendedor. Hoje o emocional de todo mundo, depois da pandemia, ficou tudo muito mexido. Nós, como donos, como empresários, nós precisamos se motivar. Agora, você imagina os nossos colaboradores, o nosso time. Eles precisam, de alguma forma, ter esse incentivo do dono. Do que, por exemplo, eu falo, chegou aí um curso maravilhoso, uma imersão, eu vou mandar o meu time todo para lá. E você não acompanha, Carlos, eu falo isso sempre aqui. Aquele time, você não pode cobrar dele. Olha, eu tenho um pensamento de que tudo que você aprendeu é importante, mas você tem que continuar aprendendo. Sim. Porque a velocidade da informação com a internet é muito grande. Então, as novidades que se apresentam é todo dia. Agora o chat GPT está aí, que é a inteligência artificial, Sim. que vai modificar todo o universo da comunicação. Então, você tem que estar ligado, você tem que estar ligada e se atualizando o tempo todo. Porque o que você aprendeu é válido, é básico. Você tem informações que são preciosas, mas você tem que estar conectada para estar se reinventando todo o tempo. E olha, Carlos, hoje em dia com a internet, quem não se adaptou, muitas empresas sumiram, principalmente depois de pandemia, porque a empresa ela não se adaptou, ainda é normal hoje. Hoje eu tive um caso desse. Eu fui em um lugar que eu não vou citar, eu tirei uma foto e quero logo postar, né? Até para ajudar também o empreendedor. Instagram, não sei se tem. Você tem que treinar o teu colaborador, não é verdade? Porque se você não tiver esse feeling de que hoje o que conta é uma rede social, é a internet, você esquece tudo do tempo que ele começou, como o camelô, né, que ele fala, eu também como comecei. Hoje, as coisas estão numa velocidade, Carlos, tão rápida. Olha, vou falar uma coisa. Se a gente olhar para trás, a gente acaba se perdendo. Então, tem que se atualizar todo o tempo. Vou falar uma coisa para você. O que eu lá aos 7 anos fazia, que era preparar a pipa, o papagaio, para vender, eu faço hoje a mesma coisa e sempre vai ser assim. No entanto, as coisas vão se modificando. A essência é a mesma. A essência é a mesma, mas o processo se atualiza. Né? O processo se moderniza. E cada dia, né, Carlos? Cada dia. E o Bill Gates, que fundou a Microsoft, ele falou uma coisa muito interessante. Só vão existir 2 tipos de empresa. Aquela que está na internet, aquela que está conectada e aquela que desapareceu. Só esses 2 tipos de empresas que vão existir. Aquela que se manteve e aquela que desapareceu. Então, você tem que estar conectado, você tem que estar na internet. A internet, na minha avaliação, é a maior revolução que nós tivemos nos últimos tempos. Isso. Assim como foi a energia, né? Assim como foi tantas fases da humanidade, né? Saindo desde lá da caverna até, né? Os dias atuais, tudo é o processo. Mas a internet, em velocidade de informações, ela marcou a nossa geração e marcará daqui para frente. Marcou a nossa geração e vai continuar marcando hoje, como ele falou, uma coisa que está muito perto da gente, Carlos, que foge um pouco o nosso ramo, mas é conhecimento para nós, é a telemedicina. Sim. Daqui a um tempo... Você não vai precisar ir ao consultório. O médico vem até você através da internet. E Carlos, esse processo, né, da internet, entregas, essa coisa de ficar em casa, no home office, tudo isso já era previsto, né?
Mas nós tínhamos, Carlos, uma previsão de 10 anos para que se A realizasse. coisa se encurtou no espaço, A pandemia fez acelerou. que com 2 anos acelerasse, tá? As coisas de um modo assustador, entendeu? Ou você se adaptou, ou você foi para aquela empresa que o Carlos falou, que é aquele tipo de empresa que desapareceu. Entendeu? Mas eu penso ainda assim, sabe, Carlos? Vocês estão vendo um exemplo do empreendedor, vocês estão vendo um exemplo também de uma pessoa que nós somos quase contemporâneos. Nós poderíamos ter morrido. Desaparecido, não é verdade? Né? Desaparecido. Empresa era menos um CNPJ, mas nós se reinventamos, não é, Carlos? É necessário. É necessário. Então, tira isso para você, entendeu? Aí em casa, que é necessário se reinventar. E é em tudo. E eu vou falar uma coisa para você. Não é só em loja, em negócio, é em tudo na vida, né, Carlos? Sandra, eu vou falar uma coisa para você. Sim, Carlos. Para as pessoas que estão nos acompanhando. Você tem acesso à informação hoje de graça. De graça. Está tudo à sua disposição. Se você entrar na internet, você tem tudo no Google. Você tem cursos no YouTube. Você não paga nada, você tem informação de graça, basta você ter a decisão de aprender. Isso. E conhecimento é o único patrimônio que não lhe tiram. Ninguém tira. Ninguém tira, porque você leva para onde você for, em qualquer lugar do planeta. Sim. Conhecimento. Conhecimento. É o que faz a diferença, nas nas pessoas. E eu digo, Carlos, hoje... Está na palma Está na da mão. palma da nossa mão. Quem tem isso aqui na mão, que não usa só para grupo de WhatsApp, né? Tem tudo. Você pode aprender aqui e no custo tão baixo. Basta você querer. Basta você querer mudar, entendeu? E querer aprender como o Carlos quis. Entendeu? Porque hoje, eu lembro, Carlos, eu trabalhei com moda há muitos anos, ainda trabalho, e... Quando eu comprava uma moda, naquele tempo, eu falo isso, todo programa quase eu falo isso, mas porque eu acho isso uma coisa que... Mas é bom. É bom relembrar. Eu vou falar uma coisa para você. Eu sou a favor da repetição. Repetição. Você sabe que mais, né? repetição é a mãe da sabedoria. Isso. Quanto mais você repete, mais você aprende. Mais aprende, com É a mesma certeza. coisa que escrever. Eu gosto muito de escrever. Quando eu vejo na televisão, não na televisão, que eu não assisto televisão, muito raramente. Eu quando vejo um curso no YouTube, eu escrevo, porque quando você escreve, você retém a informação em mais de 90%. Isso. É diferente de quando você ouve ou quando você lê. Agora, quando você escreve, você tem uma captação de informação e memorização muito mais forte. Eu gosto muito de escrever. Eu também gosto de escrever, Carlos. E olha, voltando ao assunto, sobre a revista, sobre o conhecimento, quando eu comecei, Carlos, eu ia em São Paulo, eu trazia uma moda para Belém. Chegava aqui, ninguém sabia, porque a moda acompanhava a Rede Globo. Se não tivesse lá, só chegava em Belém 3 meses depois, porque não tinha internet. Eu tinha que pegar um carro, ir no aeroporto, que tinha uma banca de revista que vendia todas as revistas de moda, desfile, burca. Eu ia lá para aprender, Carlos. É isso aí. Tá? Para explicar para a minha cliente que chegasse, quando ela via mas isso aqui vai ser moda? Eu já tinha aquilo ali. Estava na frente. Sabe, Carlos? Eu fui vanguarda nesse sentido. E hoje, não precisa fazer isso. Está tudo na palma da mão. Está nas passarelas de Paris e Nova York, na Semana de Moda, já estão copiando aqui em São Paulo. Está no Instagram. Entendeu? Está no Instagram, é tudo conectado ao mesmo tempo. Então, hoje as pessoas dizem para mim, eu fico muito triste quando eu vejo um jovem falando comigo assim, naquele tempo era fácil, gente, não era fácil não, era bem mais difícil, a gente não tinha esse conhecimento. Eu sou do tempo, eu e o Carlos, que a gente ia para a biblioteca. Olha, tem uma... Livros eram caros, né, Carlos? Verdade. Hoje é 100%. Tudo mais. Está mais acessível. Está tudo na palma da mão. Você sabe que tem uma frase que diz assim, quando você realiza coisas difíceis, você tem uma vida fácil. Quando você realiza coisas fáceis, você tem
vida difícil. Isso significa dizer o seguinte: quando você vai lá no aeroporto comprar a revista para atualizar os outros, para aprender, você está fazendo o que é difícil para você ter venda fácil, vender mais, com mais facilidade. Agora, a pessoa, quando investe esse processo, que é tudo fácil, vai ter momentos difíceis, vai ter vida difícil. Eu gosto muito dessa passagem porque ela identifica muito bem. Fala aí para eles escutarem, eu vou repetir, jovens escutarem. Eu vou repetir. Quando você vai ter ou tem tudo fácil, você vai enfrentar momentos na sua vida difíceis, de dificuldades. Agora, se você realiza as coisas difíceis, você vai ter uma vida mais fácil. É isso. Isso, é isso. Isso quer dizer o quê? Carlos, fala mais basicamente o que eu sempre, quase todo dia eu falo lá no meu Instagram, Carlos. Para você ter uma vida de excelência, Carlos, só você pode fazer a decisão na sua vida. Só você. Se você acelerar o processo, isso não vai ter, e desistir também não vai fazer você ter uma vida mais fácil. Vou dizer uma coisa para você. Tudo é uma questão de decisão. De decisão. Quando você toma uma decisão, você faz uma escolha. E quando você faz uma escolha, você renuncia a algo. Então, quando você toma uma decisão e faz uma escolha, se você está escolhendo alguma coisa que você vai passar por um processo, vai aprender, vai comprar revista, vai se atualizar e tudo, aí você vai colher as facilidades. Isso. Você vai ter o resultado positivo. Quando você investe esse processo, você colhe. E muitas das coisas que acontecem de dificuldade você na sua vida, você não aceita, muitas das vezes quer transportar para outras pessoas, quer transferir responsabilidades. Esse é o caminho mais triste que existe. Esse é o caminho mais triste que existe. Então, a sua decisão é que vai determinar o que vai acontecer para você no futuro. O seu futuro. O seu futuro depende tudo da... É como é que eu falo. Às vezes as pessoas dizem comigo, Carlos, eu fico assim, hoje não, né? Mas antigamente eu ficava meio tristinha, que diziam, a Sandra deu sorte, até no meio familiar, porque ela deu sorte. Gente, a sorte sempre me pegou o quê? Trabalhando. Ela nunca me pegou sem fazer nada. Sorte. Então, eu não acredito. Eu acho que, assim, a sorte, quando ela chegou para mim, sabe, Carlos, eu estava indo comprar revista, eu estava fazendo alguma coisa para chegar onde eu cheguei. Plantando assim a semente. Plantando a semente. Então, não vá pela sorte. Quando você planta uma semente, você conhece bambu? O bambu, né? O bambu, o que é que acontece? Japonês, né? Então, o bambu, quando você planta, ele passa 5 anos que você não vê nada do bambu, ele não brota. Não brota. Aí depois que ele brota, ele fica lá em cima, vai lá para cima. Você sabe por quê? Esse processo? Porque quando ele está na terra, ele está criando raízes. Ele está se fortalecendo. Ele fica tão enraizado que quando ele surge na terra, ele começa a crescer, 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 aí vem um vento, ele balança para um lado, balança para outro, mas ele não cai, porque ele está enraizado. A raiz dele está forte. Aquele tempo que ele ficou lá embaixo, sedimentando, através da raiz, o que ele vai sofrer, o que de ventania no ar. Então, o bambu... Essa é a nossa vida, gente. Essa é a nossa vida. Eu estou aqui utilizando de uma metáfora para que as pessoas entendam o significado. Para que você que está aí, você jovem, você pode pegar aí e ver a história do bambu na internet. Vai aí, dá um Google aí e vai saber. Chama o senhor Google. Hoje é tão fácil, gente. A minha filha fala assim, mãe, eu acho que... Mamãe,
procura no Google, que é rápido. Aí, hoje ela já não precisa me falar isso. Eu estou na dúvida ali, eu vou botar isso, eu vou botar aquilo. Antigamente vai estudar provérbio, pronome. Hoje em dia vai lá no Google, que ele te dá tudo, né, Carlos? Que maravilha, que Tá facilidade. tudo na sua mão, na né? palma da mão. E assim mesmo, gente, é o escritório. Às vezes eu digo, gente, eu comecei a trabalhar às 6 horas da manhã. Porque é a hora que eu começo a trabalhar, responder meus e-mails, não é verdade? Quando você começa mais cedo, você produz muito mais. Você pode desfrutar a partir do meio-dia em diante, você pode desfrutar, usufruir. E olha, maravilha, estou lá na minha sacada com meu celular trabalhando. Não é? Hoje em dia a internet proporcionou isso para a Claro. gente, né, Carlos? Antigamente tinha que pegar um carro e daqui para o Greenville, lá para o escritório, para poder chegar e tomar uma solução. Gente, olha, eu sou A internet, a favor a internet do novo, sabe? Eu sempre estou aberta ao novo. Eu acho que é por isso que eu e o Carlos vamos ficar sempre jovens, sabe? Porque quem é a favor do novo, Carlos, se reinventa todos os dias. Se renova. Se renova. O tempo todo. E quando a gente se renova, sabe, Carlos, que a gente tem a satisfação dessa gratidão que Deus fez para a gente, o que dá esse ânimo da gente fluir todo dia com essa energia maravilhosa que eu sei que você tem também. Eu te sigo nas redes sociais. Você sabe Isso que que é o grande presente de Deus, é o presente da vida. Você sabe qual é o segredo da prosperidade? A gratidão para mim. Gratidão. Para Você mim é a falou gratidão. tudo. A partir da gratidão, É que chega quando você tudo. é grata, quando você é grato das coisas pequenas, as coisas grandes Elas fluem. fluem. Então, tem muita gente que espera ter um grande benefício para ser grato, ser grato. Não vai acontecer, porque Deus dá para você o que você merece. Então, Ele não vai dar uma coisa grande se você não é grato na coisa A pequena. coisa é pequena. Deus é amor, mas Deus é justiça. Justiça. E olha que ele é assim. É o que eu falo. Às vezes você fica questionando as coisas, questionando Deus. Gente, Deus deu a melhor coisa que eu admiro mais na vida. O ar que nós respiramos. É isso, mas eu acho que a vida. Carlos, o ato que eu tenho mais gratidão com Deus, sabe qual é? É o acordar, Carlos. Que você respira. Que você respira e você tem um dia novo que Ele te dá para te mudar, para te fazer, para te reinventar, uma nova oportunidade. Para mim, o que tu acha mais impressionante na vida que Deus te deu? É o ato de acordar. Você sabe que Deus é justo. Eu falei de justiça de Deus, da justiça de Deus. Você veja uma coisa. Deus nos deu o mesmo tempo, as mesmas horas, para mim, para você, para a Aline, a minha amada esposa que aqui está, para o Jorge, presente aqui. para o Jonas, o Paulo. para o Paulo, para toda a equipe aqui, deu 24 horas. E cada um de nós temos o livre-arbítrio de fazermos o que quisermos com essas 24 horas. Eu invisto o meu tempo, esse tempo que Deus me permite, num dia, da melhor forma possível. Eu começo agradecendo, louvando, orando, faço o meu exercício logo cedo, faço meus contatos, enfim, eu utilizo da melhor maneira possível. Eu invisto meu tempo com qualidade. Eu não gasto meu tempo em coisas que não me acrescentem. Procuro estar a maior parte do tempo possível com a minha esposa, desfrutando da companhia dela. Enfim, estando com as pessoas que estão próximas de mim, né? E pedindo a Deus que dê a todas as pessoas essa oportunidade que está me dando, porque eu me sinto abençoado por Deus. Deus tem sido maravilhoso comigo. E aquilo que eu aprendi a conhecer sobre esse ser maravilhoso, que eu falo dele para todo mundo, todos os dias, em qualquer oportunidade que eu tenho. Porque, assim como eu descobri, eu passei a ter comunhão com Deus,
eu quero que as pessoas desfrutem também dessa convivência que eu tenho. E descansar em Deus. Descansar em Deus. Eu digo, eu era uma pessoa muito ansiosa, sabe, Carlos, no tempo que eu tinha as lojas. O que é natural. O que é natural. Porque você tem que matar um leão a cada dia. Eram 9 lojas de shopping, fora filhos crescendo, adolescente, acontecia uma coisa, eu tinha muita ansiedade, eu sabia que eu acreditava muito em Deus, que eu era muito católica, que eu via, mas eu não era, não. Sabe por quê? Porque eu não confiava nele. A gente, quando confia nele, que a gente entrega a nossa vida para ele, nossas 24 horas que ele dá. As coisas fluem melhor. As coisas fluem sem ansiedade. Você se sente segura, né? Eu não temo nenhum mortal, porque eu tenho um imortal que me protege em todos os momentos. Maravilha, maravilha. Sabe? Isso eu tiro de base para a minha vida, entendeu? E hoje eu me sinto uma mulher muito mais tranquila, porque hoje eu não tenho essa cobrança, entendeu? De por que isso, por que aquilo, que é o grande mal. A gente já está indo para um lado aqui, mas eu acho que é um lado muito importante, porque tudo, não importa a religião de você, não importa a sua crença, mas tudo você tem que ter gratidão, Carlos. Gratidão. Olha, por tudo. Eu vejo assim, nós estamos falando de empreendedorismo aqui no nosso bate-papo, mas para você realizar, para você empreender, você tem alguns pontos que convergem para isso, que é mentalidade. Você tem que estar com a mente sempre positiva. Você tem que ter espiritualidade, que é a conexão com Deus, para você poder fluir. Isso, é natural que você, tendo esta proximidade, essa conexão, flui mais rápido. Essa maneira de se conectar com Deus, a coisa flui, porque Ele lhe dá essa orientação. Isso. Muito bem. Agora E ainda tem, eu posso acrescentar. Quanto tempo nós temos mais? Hein? Esse programa aqui era para ser muito longo, viu? Que tem muita coisa para tirar desse moço aqui, desse rapaz aqui. Eu gostei do moço. Ainda tem, gostou do moço? Assim que eu gosto de ser chamada também. Olha, Carlos, é o que eu digo, são os 3 pilares. O emocional, o espiritual e o físico. Claro. Você tem que estar preparado com o seu físico também. As pessoas às vezes perguntam, você malha todo dia para quê? Não é para ficar bonita, não, é para ter disciplina, porque a gente só tem disciplina e foco quando a gente treina, quando a gente se põe um objetivo. E o meu objetivo é estar bem nesses 3 pilares, cara. Perfeito. Emocional, espiritual e o físico. É isso mesmo. Se você estiver equilibrada nesses 3 pilares, na vida, Carlos, tudo flui. Tranquilamente. Agora, eu vou... Quanto tempo nós temos, Ana? Quanto tempo nós temos? Mais 14. Ainda tem bastante tempo para tirar tudo que eu posso Eu queria dele. falar mais um pouco sobre o Silvio Santos. Posso? Pode, claro. Tá. Adoro então, o Silvio. No início dos anos 80, eu tive a oportunidade de estar pela primeira vez com o Silvio Santos. Eu estava no gabinete de um senador do Rio Grande do Norte, Carlos Alberto, meu amigo, trabalhava com disco, eu divulgava os discos dele aqui, e ele era de Natal, do Rio Grande do Norte, e ele divulgava os meus discos lá. Eu estava no gabinete dele, o telefone tocou, ele atendeu, e eu logo percebi que era o Silvio Santos falando com o senador Carlos Alberto. Eu disse para o Carlos, fale para ele que eu quero fazer um agradecimento a ele. Aí o Carlos Alberto falou, Silvio, eu tenho um rapaz lá de Belém do Pará que quer te conhecer, quer te agradecer e tal. Eu disse, quem é? Daí ele falou, quem é? Ele disse, é o Carlos Santos. Já ouvi falar no Carlos Santos. E não tinha internet nesse tempo, hein? Já ouvi falar no Carlos Santos e tal. Eu disse, recebo ele e tal. Daí eu peguei o avião, fui para São Paulo, ele me deu a secretária Leidinha, eu acho. Aí liguei para lá, ele disse, fale com o Silvio, que ele vai me receber e tal. Aí disse, mas não era tão rápido, tem que marcar e tal. Daí eu voltei para Belém, acertei aqui no SBT, e daí o Silvio me recebeu em São Paulo. Eu fui, levei um fotógrafo e um jornalista que trabalhava comigo. Isso foi no início dos anos 80. Eu já estava no rádio, já tinha gravado discos, enfim, já era muito popular em todo o Brasil. Aí quando... lá na rua Leiria 53, eu estou com memória boa. Olha. Na Imoema, em São Paulo. E o Silvio vem com uma camisa curta, preta e tal, eu fui todo de terno,
bem apresentado, Claro, todo chique, claro. falar com o Silvio Lógico. Santos, meu ídolo, né? Aí quando ele veio, ele disse, sorridente, como sempre, ele disse: Carlos Santos, em que posso lhe ajudar? Eu disse: não, Silvio, eu não vim pedir nada para você. Eu vim fazer um agradecimento. Ele disse: mas como, Carlos? Eu nunca fiz nada para você. Falou assim: eu nunca fiz nada para você. Eu disse: você é que pensa. Eu posso sentar, Silvio? Daí você senta, eu sento, daí nós sentamos. Eu tinha 20 minutos para falar com o Silvio. Nossa. Aí eu contei essa história da revista para ele, que eu modelei ele, que pelo que... Eu contei toda a minha história, que é de camelô, depois lojista, eu já tinha loja, já tinha Bistão, enfim, já tinha as lojas, essa coisa toda, já tinha rádio. Aí ele falou para mim uma coisa, disse: Carlos, os méritos são seus. Depois que eu contei toda a história. Tem tanta gente que assiste o meu programa por todo o Brasil e não alcançou o que você alcançou, não chegou onde você. Então, os méritos são seus. Eu disse: Silvio, eu quero te agradecer e tal. Falei tudo. Aí, quando eu ia saindo na porta, posso tirar uma fotografia para você? Claro. Naquele tempo, hein? É. Já. Aí eu tirei a fotografia e tal. Ele segurou nos meus braços assim, na saída, e disse: Carlos Santos, nunca perca a sua essência. Aquilo foi uma das coisas que mais me marcaram na vida, em minha vida. Carlos Santos, nunca perca a sua essência. Para a vida, hein? Aí, qual a lição que eu tiro disso? É Sim, que eu fui espontâneo com ele. Isso. Falei exatamente o que tinha me acontecido, da maneira, não escondi nada, falei como sempre foi. Eu sempre procuro ser o que eu sou. E eu aprendi isso com o Silvio Santos. Nunca perder a essência. A essência. Muito legal, top. E isso que fique de exemplo para mim e também para quem está nos assistindo, porque eu acho que a essência é uma coisa que a gente não deve mudar nunca, e a gente também nem consegue, não é? Quando você é verdadeiro, quando você... as pessoas sentem, né, Carlos? As pessoas sentem. Né? Quando você procura fazer uma capa, você não transmite credibilidade. É aquilo que nós conversamos, Carlos, quando a gente estava conversando aqui nos bastidores. Se você tem uma história, como o Carlos Santos tem, né? Como muitos empreendedores aqui em Belém que eu conheço têm, ele não precisa inventar nada. Isso flui naturalmente, como ele está falando. Ele conta a experiência dele. Ele faz o storytelling dele da maneira mais simples, não é, Carlos? Sobre esse aspecto de empreender, eu quero deixar aqui o que me aconteceu. O cliente só volta aonde ele encontra o que ele precisa. Você, lojista, você sabe que você tinha que comprar o produto que o cliente queria comprar. Sim. E tinha que precificar com preço justo, porque senão ele ficava parado lá. Né? E o bom atendimento, como eu falei. Então, o que é que eu fazia no início, quando eu tinha a lojinha, a Discolux, que tinha 90 centímetros... Discolux. Eu já conheci o Feirão. Não, isso já foi muito depois. Muito depois. Muito depois. Então, a primeira loja eu inaugurei em dia 13 de agosto de 1971. 1971. Faça as contas. Vai fazer 52 anos agora. Muito bem. Então, eu tinha um pequeno estoque e quando o cliente chegava na loja, eu tinha um colaborador, que era o Paulo Gonçalves, era meu primo, ele ficava lá com o cliente, aí o cliente chegava e falava: tem um disco novo do Roberto Carlos? Eu disse: tem sim, um minutinho só que eu vou buscar no estoque. Aí eu saía correndo, comprava lá na Radiolux, comprava na Record Disco, saudoso Afonso saudoso, meu amigo. Então, eu comprava lá com o Afonso, comprava lá com o Antônio da Record Disco, comprava lá com o Milton e Amada, ou então comprava no Empório Musical. São lojas que já não existem mais,
e eu ganhava um desconto, chegava, vendia para o cliente pelo mesmo preço que ele não deixava de atender o teu cliente. Não deixava de atender o cliente voltava na minha loja porque ele encontrou o que ele queria. Então, isto foi um dos motivos que me levaram à frente. Atender bem o cliente e preço justo. Vendia pelo preço que ele iria comprar na outra loja, porque eu ganhava um desconto, porque eu estava comprando sempre. Então, eu tinha o produto certo, que era o produto que o cliente comprava, queria, procurava. Eu tinha o preço justo, que era o preço que estava nas outras lojas. Certo. Eu não majorava mais. E eu tinha um bom atendimento, que eu saía correndo pela Campos Salles, pelas ruas, voltava, está aqui o disco. Agora eu dizia, espera um minutinho que eu vou buscar no estoque. Era a visão de negócio. Então, isso é empreender. Empreender. Isso é você. Isso é o diferencial, é o teu diferencial. É, né? O diferencial. E por falar em diferencial, como eu falei, eu fui operário gráfico. Mas sempre fui camelô. Eu comecei trabalhando para o Walt, que era um camelô, então eu trabalhava para o camelô, eu era estudante. Depois eu aprendi a profissão de tipógrafo, lá na Escola Industrial Salesiana, ali na Pedreira, na divisa com a Sacramento. E eu vendia sábado e domingo lá para o Walt. Depois eu decidi fazer a minha própria banca. E como eu não tinha capital para começar a instalar a banca, eu comecei em cima de 2 caixotes. Sim. Daqueles caixotes que os feirantes descartam no final da feira. Verduras, que né? De verdura. Eu peguei 2 caixotes daquele de madeira, coloquei num ponto estratégico na esquina da Castilhos França com a Avenida Portugal, em frente ao Jaú Camiseiro. Não sei se você chegou a ver o Jaú Camiseiro. Jaú, sim. Em frente às geleiras do Vero Peso. Ali eu coloquei, porque passava muita gente. Tráfico, né? Tráfego. Hoje na internet, né, as pessoas têm o tráfego pago e tudo. Ali o tráfego era pedestre, entende? Então as pessoas passavam. Já temos quantos minutos mais? 3, 4? 4 minutos. Então, deixa eu encerrar isso, que é muito importante. Aí, eu vendia lá. Muito bem. Sábado e domingo. De segunda a sexta-feira, primeiro aprendi a profissão de tipógrafo, depois eu me tornei operário. Um dia, o Conrado, Zé Conrado, eu trabalhava com o pai dele, que era o seu José Maria Marques, e o Conrado trabalhava lá, era o meu chefe, né, filho do José, e um dia o Conrado me chamou, de Salvaterra, meu nome era Salvaterra, eu tinha 16 para 17 anos, 17 anos, nessa época eu tinha 17. É a idade que o meu pai também era camelô. 16, quase 17 anos. Um dia o Conrado me chamou de Salvaterra, com o que é que o teu pai trabalha? Eu disse, ele compra peixe no Pacoval, lá na Ilha do Marajó, e vende aí no Vero Peso. Ele disse, por que tu não vais trabalhar com teu pai? Eu disse, não quero trabalhar com meu pai, eu quero ser independente. Independente, bem eu. Você conhece isso. Aí ele disse, Salvaterra, tu és diferente. Eu disse, eu sou diferente? Falei para ele, tu és diferente. Aí, tá bom, eu posso voltar a trabalhar? Falei para ele. Ele disse, pode e tal. Eu voltei a trabalhar e fiquei com aquilo na cabeça. Salvaterra, tu és diferente. Tal, fui embora para casa da tia, morava na casa da tia, fui a pé e tal, ia a pé. Aí eu fui pensando, à noite fiquei pensando nisso. Quando foi no outro dia, eu tomei uma decisão. Voltei lá para a gráfica, fui trabalhar, depois o Conrado chegou, Conrado, eu queria falar com você e tal. Aí disse, Conrado, hoje é o meu último dia aqui na gráfica. Disse, por quê, Salvaterra? Disse, porque amanhã eu não venho mais trabalhar. Aí disse, vai trabalhar com teu pai? Disse, não, eu já lhe disse que eu quero ser independente, não quero trabalhar com meu pai. Ele disse, o que é que tu vai fazer? Eu disse, vou vender disco, vou ser camelô de domingo a domingo. Vou ser diferente, né, Carlos? Se eu sou diferente, eu tenho que provar para mim que eu sou diferente. Isso. Não para ninguém. Claro. Quero provar para mim. E foi assim que eu me tornei diferente, um empreendedor e sou diferente. Diferenciado, né? Porque realmente ele é aquela pessoa que eu ficaria aqui, gente, 1 hora é muito pouco. Eu ficaria aqui horas e horas aprendendo com ele, igual como eu aprendo com meu pai, tá? Que foi o que me ensinou tudo.
pai, um abraço, Carlos Santos está mandando. Meu pai também foi camelô com 17 anos, lá em frente a Lobras, só que ele vendia, vocês já sabem, papel almaço e caneta Bic. Para quem não sabe o que é papel almaço, procura aí no Google. Mas foi com isso que o meu pai começou. Verdade. E foi aí que começou a me ferrar também o bichinho do empreendedorismo, É isso aí. viu, Carlos? Carlos, nós temos 4 minutos. Eu acho que agora até menos, um minuto. Eu só vou dizer, assistam esse programa, tá? Que vai aprender muita coisa. E me sigam nas minhas redes sociais, porque eu quero deixar com ele esse 1 minuto. Carlos, fala aí as considerações finais. Eu quero encerrar nesses 30 segundos aí e dizer que você é capaz. Não dê ouvidos para as pessoas que dizem que você não vai dar certo. Você vai sim dar certo. Se você crer em Deus e acreditar em você. E coloque em ação o que você tem no seu coração e na mente, na sua imaginação. Deus te abençoe. Olha, palmas para esse homem fantástico, Carlos. Foi um prazer receber você aqui, foi um privilégio aprender com você também. Muito obrigada. Só o que eu tenho que dizer. Gente, sigam lá nas nossas redes sociais, na Rede do Espia, e até a próxima quarta com uma outra história de sucesso, eu falando de empreendedorismo do meu jeito. O melhor tempero nordestino agora em mais um endereço. Venha conhecer a nova Carne de Sol de Picuí na Avenida Augusto Montenegro, um espaço confortável para receber você e a sua família. E o cardápio você já conhece, sempre o melhor da culinária nordestina. Não bata em porta errada. A legítima Carne de Sol de Picuí só tem na Mauriti e na Augusto Montenegro.